Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento hoje ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Dia 11 de outubro, queremos estudar os capítulos 9 a 12 do livro de Atos. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos os seguintes destaques: a conversão de Saulo, Saulo em Damasco e depois em Jerusalém e em Tarso. Vamos à leitura na Nova Almeida Atualizada. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua, que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas,
mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui, a leitura do capítulo 9. Capítulo 9 repleto de reviravoltas, especialmente na história de Saulo. Saulo, que perseguia os cristãos, de repente vai perder a visão. Saulo, que a todos causava temor, a todos os cristãos. Por isso, quando Deus vai dizer a Ananias para visitar Saulo, Ananias vai responder a Deus: Senhor, mas justamente Saulo, aquele que nos persegue. E Deus vai dizer para ele que é exatamente ele que foi escolhido como um instrumento para levar o seu nome diante dos gentios e reis. E esta vai ser a missão especial de Saulo, que depois terá o seu nome modificado para Paulo. A missão de Paulo é levar a palavra para os gentios. E então, Saulo estará em Damasco, depois em Jerusalém e em Tarso. Já angariará perseguição contra a sua pessoa por parte dos judeus. Mas em muitos causará perplexidade. Não era este o que perseguia os cristãos? E agora ele mesmo está pregando a respeito de Cristo, e isto com certeza fez com que muitas pessoas se convertessem ao Evangelho. Pois imagine você saber que alguém perseguia uma ideia e de repente se tornou adepto desta ideia. Alguma coisa tem. Ou ele descobriu a verdade, ou uma mudança da água para o vinho assim, não é de repente, não é à toa. E muitos tentavam saber por que ele mudou tanto de pensamento e acabavam também seguindo a Cristo. A igreja crescia e nós vemos curas, nós vemos milagres, nós vemos até mesmo o milagre da ressurreição de Dorcas. E a figura de Pedro vai ser uma figura marcante no início da igreja cristã e de maneira especial no próximo capítulo. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos os seguintes destaques. O centurião Cornélio, Pedro tem uma visão, os enviados de Cornélio, e Pedro prega na casa de Cornélio. Vamos à leitura dos 48 versículos. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele.
depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Até aqui a leitura do capítulo 10 do livro de Atos. Até aquele momento, o evangelho só tinha sido pregado a judeus, a pessoas convertidas ao judaísmo, também conhecidas como prosélitos, e a samaritanos, que, mesmo sendo diferentes dos judeus, ainda assim seguiam a lei de Moisés. Agora, Deus entra em cena para deixar claro que a mensagem não era apenas para judeus, mas era para todos. Por isso nós lemos lá no versículos 34 e 35. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus preparou Cornélio, um oficial romano, e preparou Pedro. A visão e a mensagem se repetiram 3 vezes, com a aparente intenção de levar Pedro a violar as leis alimentares dos judeus, que está presente lá no livro de Levítico, capítulo 11. Mas quando chegaram os homens que Cornélio havia enviado, ele logo percebeu as implicações humanas muito mais profundas do seu sonho. Sua pregação foi seguida de um segundo Pentecostes, uma espécie de segundo Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os gentios. Ninguém mais podia negar o batismo àqueles que haviam recebido um sinal tão evidente do favor de Deus. Vamos ao capítulo 11. Capítulo 11, onde nós temos os seguintes destaques: a defesa de Pedro, os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, Ágabo prediz grande fome. Vamos à leitura dos 30 versículos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu 3 vezes, e de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinham visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus,
Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Até aqui a leitura do capítulo 11. Temos então Pedro dando explicações. A narração do que havia acontecido em Cesareia destaca o seu significado. As críticas que Pedro recebeu de um grupo bem fechado de cristãos de origem judaica em Jerusalém seriam uma constante nas várias fases da obra missionária de Paulo, e a admissão de gentios como membros plenos da igreja, sem exigir deles a circuncisão, foi a questão mais controvertida que a geração dos apóstolos teve de enfrentar. Mas Lucas deixa claro aqui em Atos que os apóstolos e líderes aprovaram sem restrições a atitude de Pedro, pois era bem evidente a presença da mão de Deus em tudo aquilo. Depois, na mesma época em que isso estava acontecendo em Cesareia, havia novidades também mais para o norte, em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo romano, só perdia para Roma e Alexandria, um lugar de intenso comércio e capital da província romana da Síria. A resposta positiva que os gregos deram à mensagem cristã levou a igreja de Jerusalém a enviar Barnabé a Antioquia. E este, por sua vez, foi buscar Saulo na cidade de Tarso. E assim tudo estava pronto para o grande avanço seguinte, descrito não no estudo de hoje, mas no estudo de amanhã, a partir do capítulo 13. No entanto, nós vamos antes ao capítulo 12, o último capítulo de hoje, com 3 destaques. Herodes persegue Tiago e Pedro, Pedro é libertado e a morte de Herodes. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: "Levante-se, depressa." Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: "Coloque o cinto e calce as sandálias." E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: "Põe a capa e siga-me." Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: É voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Eis a leitura do capítulo 12 do livro de Atos. Vemos então, no capítulo 12, que Tiago é morto e Pedro preso. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém entregando o dinheiro que havia sido mandado pelos cristãos de Antioquia por causa da fome, o rei Herodes instigou uma nova onda de perseguição. Tiago, um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, foi morto. Mas Pedro foi resgatado, enquanto os cristãos estavam reunidos em oração. Uma prisão de segurança máxima não era problema para Deus, e havia mais coisas para Pedro fazer. A narrativa traz uma riqueza de detalhes com suspense seguido de humor, quando a empregada Rode deixou Pedro para junto à porta, batendo. E de fato, Pedro queria entrar e ela ficou tão perplexa que saiu correndo para avisar os outros, enquanto Pedro estava do outro lado da porta ainda. Ela não abriu a porta. Percebemos então que, na retomada destes ensinamentos, a igreja continua sendo perseguida, a igreja continua crescendo e a palavra está sendo expandida para cada vez mais longe. Nestes 4 capítulos, o capítulo 9 é um capítulo muito importante para a história de Saulo. E depois, a partir do capítulo 10, nós temos um enfoque maior nos gentios. A igreja vai deixar de pregar apenas para judeus, vai passar a ser levada a palavra vai passar a ser levada para os gentios. No capítulo 11, Pedro vai fazer uma defesa disto para os apóstolos, que vão aceitar os seus argumentos e vão entender que é da vontade de Deus que os gentios de fato creiam em Jesus e sejam salvos. E no capítulo 12, volta a ter uma perseguição, mas o rei Herodes, ele não vai ficar vivo, assim como nenhum dos perseguidores da igreja. Todos eles caem. Por isso, quando nos acharmos perseguidos, não por um rei, mas por alguém, por alguma situação, pelo mundo, pelo discurso do mundo, pela filosofia das pessoas, por ideologias, nós podemos continuar firmes na nossa fé, firmes em procurarmos seguir a vontade de Deus, pois tudo aquilo que se opõe, um dia vai cair. Podemos perceber que Deus, ele faz
a sua obra. E Ele também quer utilizar você e a mim para a obra que Ele nos confiou. Vamos seguindo então para amanhã, quando nós teremos mais 4 capítulos. Portanto, por hoje é só. Espero que tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Atos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.